Qual é a função do Excel 2007? Nas alternativas abaixo, que conta o número de células que contém números dentro de um determinado intervalo. Letra A, contar. Letra B, conte.cel. Letra C, BD contar. Letra D, conte.num. Bem, pessoal, a função que eu vou descrever agora, ela vale tanto para o Excel 2003, 2007, 2010 e outras versões, certo? Só que ele pede qual destas funções que conta o número de células que contém números. É contar o número de células que contém números dentro de um determinado intervalo. Aí nós temos que cuidar muito. Por exemplo, a letra A fala aqui sobre uma função chamada contar. Só contar não tem no Excel. Existe uma função no Excel chamada contar vazio, que conta células vazias, por exemplo. Mas só contar não existe, então não pode ser a letra A. A letra B diz a função conte.cel, que também não existe. Conte.cel, com esse nome, não existe. Existem outras funções de contagem. Nós já vamos verificar na resposta certa. Mas conte.cel, a princípio, não temos. A letra C disse uma função chamada BD contar. Embora a função BD contar exista, ela não é para contar as células que contêm números dentro de um determinado intervalo. Não, ela é para contar os registros de um banco de dados. Por isso é BD, de banco de dados. É contar os registros de bancos de dados de acordo com alguns critérios. Então, a BD contar, embora exista, ela não está de acordo com o que a questão pediu, porque a questão pedia uma função que conta o número de células que contém números dentro de um intervalo. Então, é contar os números dentro de um intervalo do próprio Excel e não em um banco de dados externo, porque a função BD contar, ela se liga a um banco de dados externo para contar não dentro de um intervalo, e sim dentro de campos de um banco de dados. Bem, então não está certo a letra C. Só sobrou a letra D, que é justamente a função conte.num. E a função conte.num tem esse nome porque ela serve para contar quantas células possuem valor numérico em um determinado intervalo. Por isso ela é a resposta certa dessa questão. Agora, é claro que eu vou mostrar para vocês como funciona essa função conte.num na prática, porque tem uma dica importante sobre ela. Observa, eu vou digitar igual conte.num, que é justamente a função que vai contar o número de células em um intervalo que contém números, como diz mesmo ali o texto da própria Microsoft do Excel. Aí eu vou abrir parênteses e eu vou indicar um intervalo ou argumentos. No meu caso, eu vou indicar o intervalo A1, C3, indicando que eu quero analisar quantas células possuem valor numérico no intervalo que vai da célula A1, C3, isto é, da célula A1 até a célula C3, já que 2 pontos significa intervalo. Então, é aqui da célula A1, na parte superior esquerda aqui, até a célula C3, aqui na parte inferior direita, e todas que estão entre elas, compreendidas nesse intervalo, que aparece aí dentro desse retângulo azul. E aí eu tenho que contar dentro desse intervalo quantas células possuem valor numérico. Só que antes de vocês começarem a contar, vale uma dica. As datas formatadas como data no Excel, para o Excel, são consideradas valores numéricos. Então percebe, ó, a função conte.num conta células com valor numérico, inclusive as datas, porque datas para o Excel são considerados valores numéricos. Então aqui vamos verificar. Quantas células nós vamos contar aqui? Aula não, porque é valor textual. Aí tem 5, contém uma célula, 6, 2 células, porque já tem 2 células com valor numérico, só posso contar as que tem valor numérico. 3 é valor numérico, 3 células. Data é valor numérico para o Excel, portanto 4 células. Vazia não conta. 2 é valor numérico, então 5 células. Vazia não conta. E aula é valor textual, não pode contar. Então eu contei 5 células que têm valor numérico. Quando eu der Enter agora, observa a resposta, foi 5, porque ele contou 5 células dentro desse intervalo que possuem valor numérico. Essa é a ideia da nossa função conte.num, é contar quantas células num determinado intervalo possuem valor numérico. Por isso ela foi a resposta efetivamente da nossa questão. Agora cuida com a historinha da data, porque data para o Excel também é considerado o valor numérico. Uma outra dica importante, existe uma outra função de contagem chamada conte.valores. A função conte.valores, que eu vou botar aqui o mesmo intervalo A1, C3, para a gente analisar o mesmo intervalo, a função conte.valores, ela conta todas as células que não estão vazias.
Portanto, se tiver valor textual, a conte valores conta, como o caso de aula e aula. Se tiver valor numérico, conta. Se tiver valor de porcentagem, conta. Data, conta. A conte valores, ela só não conta células vazias. Então, qual a resposta dessa função conte.valores? Vamos ver comigo lá, ó. 1, porque aula é valor textual. 2, 5 é valor numérico. 6 é valor numérico. Então, tem 3 células que eu contei até agora. 3, 4, 5, vazia não conta. 6 células, vazia não conta. E aula é valor textual, então conta 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, vazia não conta. 6, vazia não conta. 7. Então, quando eu der Enter na função conte.valores, a resposta é 7. Então, a função conte.valores é diferente da conte_num. A conte.valores, ela conta quantas células possuem valor a conte.num quantas células possuem valor numérico, inclusive datas. E a conte.valores conta as células que não estão vazias, certo? Lembra disso, conta todas as células que têm algum tipo de valor, aquelas que não estão vazias. A prova também indicou ali uma função chamada contar. É que a função contar em si não tem, mas tem a função contar ponto vazio. Essa função contar ponto vazio conta o número de células vazias em um intervalo de células. Então, se eu colocar aqui, ó, contar ponto vazio, o intervalo A1, dois pontos, C3, ela vai me dizer quantas células estão vazias nesse intervalo. Vou pressionar Enter e a resposta foi 2. Por quê? Porque eu tenho nesse intervalo A1, dois pontos, C3, 2 células vazias, 2 células que não têm valor. Então, tem a contar ponto vazio. E a questão também sugere a função BD contar. Até existe essa função chamada BD contar. Ela tem no seu primeiro argumento um banco de dados, que eu quero contar. Segundo argumento, o campo, que eu vou contar desse banco de dados. E o terceiro argumento, o critério. Então, a resposta da função BD contar, que não é correta para aquela questão, é que ela conta células contendo o número de campos de uma coluna de registros no banco de dados que correspondem ao critério, que correspondem à condição. Então, eu boto o banco de dados, que eu quero buscar os valores, indico o campo e indico o critério para que ele faça essa contagem. Mas ela não foi usada, então, para contar as células com números dentro de um intervalo, como pediu a questão. Sem dúvida nenhuma, nossa letra D de Dinamarca, a resposta correta.